Cara, é isso aí. Eu É isso. tava, eu tava ouvindo originais do samba aqui, quando eles falam do Salgueiro, né? Se esse ano o Salgueiro não ganhar, eu posso até chorar, mas no ano que vem, parará. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você conseguir não xingar a gente, seria bom. Se você xingar, aí a consciência é tua. Siga o Diego Iwata Lima no X, arroba Diego Marada, no Insta, Diego Iwata. Deixe seu like, se inscreva no canal e mande a sua opinião. Hoje vai ter treta, eu tenho certeza. Este campeonato é uma merda e o que vale é Palmeiras e Corinthians. Porque senão era mais um diploma pendurar na parede. Eu sei, os caras já estão me xingando. Não fala assim! Eu não gosto de campeonato estadual. Acho que as coisas mudaram e o Brasil tem essa maldita jabuticaba que tem que lidar com ela, que é o campeonato estadual. Estou falando de São Paulo, não estou falando das outras regiões do Brasil, na qual eu admito que o campeonato estadual é a única saída para clubes que não estão em séries nacionais e não têm estrutura. Ok? Ficou claro para vocês? Preciso desenhar? Agora eu vou apanhar, porque esse moço aí, esse menino aí, vou chamar de menino, porque ele não tem cabelo branco, nada, ele ama o campeonato estadual, né? Então É, vai, eu amo, cara. pode bater, vai. Buenas tardes, Paulo Massini. Prazer estar aqui novamente. Pô, concordamos que Palmeiras e Corinthians faz o campeonato de valer muita coisa, né? Acho que isso Ah, é sim. ponto pacífico, né? Não tem nem que discussão, porque Palmeiras e Corinthians até de futebol de botão vale muita coisa, né? Então acho Sim. que essa tradição se mantém. E é por conta desse tipo de tradição que eu sou um grande defensor do Campeonato Paulista. Eu entendo que, que o estado de São Paulo é um país, praticamente. E que o futebol brasileiro foi construído muito em cima dos estaduais. E o Campeonato Paulista, ele é um estadual completamente diferente dos demais, porque existem grandes clubes, clubes muito importantes, tradicionais importantes no futebol brasileiro, que perderam espaço para jogar um campeonato nacional de Série A, mas continuam sendo relevantes o suficiente para jogar o campeonato de primeira linha. E o Paulistão, na minha visão, é um campeonato de primeira linha. O nível técnico do Paulistão é alto, é muito mais alto do que de qualquer outro estadual. E eu estou falando de clubes como o Guarani, em especial, a Ponte Preta, a Portuguesa. Estou falando de clubes que já foram campeões estaduais, estou falando de Ituano. Estou falando do Red Bull Bragantino, que está na Série A, mas enfim, é um clube também, o Bragantino, que tem uma grande história. O Novo Horizontino é um clube que tem muita importância. Estou falando da Portuguesa Santista. Esses clubes todos ajudaram o futebol brasileiro a ser construído. Em que pese ser um outro momento, em que pese talvez o número de datas ser um pouco além do necessário, na minha visão, o Campeonato Paulista é o campeonato que eu tenho mais prazer de conquistar como torcedor do que a Copa do Brasil, por exemplo, que vale 450 vezes mais em dinheiro e 200 vezes mais em prestígio. Agora, eu, Diego, como torcedor, entendo que o Campeonato Paulista ele tem que continuar, ele tem que ser tratado como um campeonato à parte, e, claro, isso acaba gerando problema no restante do calendário. É uma jabuticaba, é só aqui que se tem isso. E realmente é impraticável jogar com tantas datas como se joga. Talvez devesse se jogar de uma maneira diferente. Aí cabe a discussão. Eu acho que um formato Copa do Mundo de verdade poderia acontecer. Acho que um formato em que todos esses clubes que eu citei jogassem grupos e depois se classificassem para pegar os clubes da Série A, por exemplo, para não falar que são os quatro grandes. Vamos colocar os da Série A. Esse ano seriam 6. O Mirassol também teria classificado, junto com o Bragantino e com os demais grandes. E aí, beleza. Acho que poderia se criar essa regra para que os grandes jogassem menos partidas. Mas eu entendo o estadual ainda como um campeonato muito relevante. O estado de São Paulo é um país por si só, praticamente, né? Se você pensar que na Europa tem países muito menores que o estado de São Paulo, que tem campeonatos nacionais. E eu moro em Jundiaí. E aqui tem o Paulista Jundiaí, que é outro desses clubes históricos que eu não citei aqui. E é um clube que está se reestruturando, é um clube que tem SAF, tem uma SAF acontecendo, as ações estão para ser compradas. E eu tive ano passado na final da quinta divisão, que é a Série B, né? Tem a 1, a 2, a 3, a 4 e a B. E a final da quinta divisão foi Paulista Jundiaí e Caieiras.
o Caieiras eliminou o Araçatuba, o AIA, né, que foi muito importante nos anos 90 também. Disputava a Série A1 do Paulista, enfim. E, cara, eu vi ali crianças de 4, 5 anos gritando pelos jogadores no alambrado. Eu vi ali senhores de 80 anos chorando porque o Paulista tinha sido campeão da quinta divisão, da última divisão profissional do estado de São Paulo. E para mim, o futebol, ele é um aspecto, é um fenômeno sociocultural que vai muito além da importância dos campeonatos que são conquistados. Eu entendo que o Campeonato Paulista, ele por si só tem uma tradição que justifica a sua existência. Agora, volto a bater nessa tecla. Acho que ele tem que continuar existindo de uma maneira mais execuível para os clubes maiores que têm outros campeonatos para disputar. No ano em que o Palmeiras tem Libertadores, Mundial, Brasileiro, Copa do Brasil, você ter ainda Paulista, é um pouco complicado. Você parar para pensar, é um pouco complicado. Por outro lado, é um campeonato que, assim, a Federação Paulista paga prêmio, paga 5 milhões para os vencedores, fora o que o Palmeiras arrecada de renda. Os clubes estão preparados para abrir mão dessa renda também? Porque isso faz a máquina girar também. É jogos contra o Mirassol, são jogos contra o Ituano, são jogos contra os clubes menores que fazem essa máquina girar e o Palmeiras tem essa arrecadação. Então tá bom, vamos discutir o calendário, vamos sentar, vamos colocar, beleza. De antemão, o Palmeiras abre mão das rendas de quartas, semi e são divididas, né? A semi e as duas finais. De cara, o Palmeiras perde aí 5 milhões só de rendas. Fora as rendas de primeira fase, porque o jogo contra o Santos, por exemplo, teve bastante gente. E aí você vai tirando isso e você vai vendo que o campeonato futebol brasileiro, pelo menos o paulista, o orçamento dos clubes está construído em torno da participação no estadual também. Os clubes ganham direito de TV, os clubes ganham, entre outras coisas também, dinheiro de patrocinador. Então, existe uma discussão a ser feita? Existe uma maneira mais inteligente de se fazer o Campeonato Paulista? Existe. Agora, a meu ver, eu considero o Campeonato Paulista o campeonato mais, não vou dizer relevante, porque a Copa do Brasil é muito relevante, mas pela tradição que o Paulista representa, eu acredito que eu acho mais satisfatório como torcedor ganhar o Campeonato Paulista do que ganhar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil vale mais, é mais importante, arrecada-se muito mais, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Aí é querer discutir o que não tem como discutir. Agora, a tradição do Paulista e o estado de São Paulo, pela riqueza que tem, pela quantidade de grandes clubes que tem, a meu ver, justifica a existência do estadual ainda, mas... Muito bem, eu pensei até que seria mais difícil, porque muitas coisas que você disse eu até concordo. Não acho que o Paulista não tem que disputar as divisões inferiores. E vou dizer mais. Acho que a rivalidade Campinas, Vinhedo, Valinhos, Jundiaí, Itatiba, Atibaia, que são cidades próximas, Bragança, a gente vê muito essas rivalidades nos jogos do interior, quando são jogos universitários, né? E elas morreram. Por exemplo, São José e Taubaté, a região do Vale do Paraíba. Nós vimos agora São José jogando. É do caramba, eu não sou nada contra isso. Nada, nada, pelo contrário. Agora, o argumento financeiro, ele cai por terra se você tiver jogos melhores, jogadores mais bem preparados, menos jogos na temporada, possibilidade de vender melhor os jogos. E a gente vai se agarrando nas questões do. Aí é questão de gosto, né? Você diz que o campeonato pode ter em bom nível. Eu não acho, eu acho um saco, jogos ruins, um monte de jogo ingrato para preencher grade. Mas tudo bem, se fosse menor, tô dentro. Se você tivesse, por exemplo, um campeonato estadual regionalizado, como é a Copa Paulista, mas deveria ser o principal estadual, a Copa Paulista deveria ser o Campeonato Paulista e depois você faria um playoff final ali, talvez até no final do ano, porque seria a chance dos clubes grandes de São Paulo, que não andam muito felizes em ganhar títulos, buscarem uma conquista, né? Seria interessante lá no final, o cara tá lá em 8º lugar no Brasileiro,
foi eliminado da Copa do Brasil e está fora da Libertadores, mas tem a chance de terminar o ano campeão. Então, cara, a gente pensa um pouco só diferente, né? E muita coisa em comum aqui nesse aspecto. Agora, o que nós concordamos é que você também pode deixar a sua fórmula aí de campeonato estadual, lembrando que estamos falando de São Paulo e que em Fortaleza, no Ceará, em Sergipe, no Amazonas, são competições extremamente importantes e fundamentais, tá bom? Porque nem todos esses times têm calendário nacional para jogar. Posto isso, quinta-feira tem um negócio aí que vai acontecer, né? Você sabe que o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras com aquele VAR manual, né? Não tinha VAR, mas teve naquele jogo. E agora, rapaz, é a possibilidade de dar o troco. Lembrando que naquela oportunidade o Palmeiras ganhou fora por 1-0 e desta vez o Corinthians ganhou por 1-0. O que é que tem de diferente, de igual, de parecido, que a gente pode se agarrar aí para uma possível reviravolta na quinta-feira, 21h35, Corinthians e Palmeiras? Não tem nada mais importante que isso no mundo. Dane-se o campeonato. Aí é outra história, é outra conversa. Fala, Diego. Então, eu acho que a grande diferença, Massa, é o Corinthians. O Corinthians é muito pior hoje do que aquele Corinthians. Aquele Corinthians daquela época era um time que funcionava de uma maneira. Deixa eu reenquadrar aqui. Muito bem. Aquele Corinthians daquela época era um time muito, muito superior ao que o Corinthians é hoje. E o Palmeiras não era um time tão bom quanto é hoje. Era o Palmeiras do Roger Machado, o Borja, que fez o gol lá, inclusive, né? Lá em Itaquera. Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, na época eu não estava como repórter, eu estava trabalhando numa agência de assessoria de imprensa, então eu estava na dúvida se eu estava alucinado por conseguir comprar o jogo de volta, né? Eu assisti ao jogo no Rio de Janeiro, e o meu Avante era o Avante que era garantido na primeira, mas eu estava com medo de acabar na primeira, porque todo mundo ia querer ver esse jogo, né? Eu lembro que foi uma das vezes que eu saí mais nervoso na vida de um estádio, porque aquilo foi um roubo escancarado. Ah, não é o Corinthians roubou? Não. Não sei. Houve um desvirtuamento da regra. Houve um VAR alternativo. Ninguém vai me dizer, ninguém vai me convencer que o quarto árbitro viu lá da casa do cacete que não foi pênalti. Outra coisa, o juiz está apitando o jogo. Cara, ele não tem que ouvir mais ninguém, ele tem que ouvir os bandeiras. Os bandeiras vão falar, o que o quarto árbitro tem que falar dentro da casinha? Sabe, aquilo para mim, a raiva que eu tô sentindo aqui agora é o que eu acho que tem que motivar o torcedor palmeirense para essa torcida, para esse jogo de quinta-feira, e espero que, se de alguma maneira, sei lá, que esse sentimento chegue também neste elenco. Daquele time de 2018, a gente tem o Everton e o Gomes, né? Basicamente são só os dois, né, se não me engano, que estavam naquele time. O restante já não tava. E o Palmeiras precisa, cara. Bom, o Palmeiras precisa ganhar. Isso é fundamental que o Palmeiras ganhe o jogo, porque senão o Corinthians vai ser campeão com empate. Mas quando eu digo que é fundamental que o Palmeiras ganhe, é pelo simples fato de que isso seria apenas o lógico, seria o Palmeiras jogando futebol. Esse time do Corinthians é inferior ao do Palmeiras, o time do Palmeiras é melhor que o do Corinthians, o Palmeiras é mais bem treinado, o Palmeiras tem mais mão de obra, o corpo de treinadores é melhor, o elenco é melhor, o time titular é melhor. Agora, o time do Corinthians é ruim? Não é ruim. Do meio para frente, o time do Corinthians é muito bom. E aí a questão assim, o Palmeiras tem que fazer o primeiro gol, não tem outra alternativa, tem que fazer o primeiro gol. Se o Corinthians fizer 1-0, o jogo acaba, pode ser com 5 minutos, com 4 minutos, tanto faz, o jogo acaba, porque aí o Corinthians vai se defender até o final, o jogo vai acabar. E tem que jogar bola, cara. Tem que jogar bola, tem que jogar. Eu acho que o que faltou ao Palmeiras no primeiro jogo foi colocar a bola para dentro, evidentemente, mas faltou um pouco daquela faca nos dentes, né? Não sei, esse time, assim. Eu não vou dizer que o time tá acomodado, porque não é esse o termo. Mas às vezes tá faltando um pouco mais de fome, sabe assim? Um pouco mais de fome. Não sei se de repente lá dentro, Massa, o pensamento também não é um pouco esse, assim. É o Paulista. É o Paulista. Sabe? E não pode ser. Porque não é o Paulista. É o Corinthians. Os caras até hoje, que o Paulinho não entenda isso muito bem, que o Facundo não entenda, tá bom. Agora,
o Everton, Marcos Rocha, Murilo, Piquerez, quem que vai jogar no nosso 5? Vai ser o... Bom, o Emi também talvez não entenda. Mas, cara, o Veiga, os caras, o Estevão, os caras sabem o que é Palmeiras e Corinthians. Os caras sabem o que é decidir contra o Corinthians. Os caras perderam pro Corinthians em casa. Os caras viram o Iralberto dar uma volta olímpica, tirando o sarro da torcida, e não vão entrar com a faca nos dentes. Eu acho que vão. Eu acho que vão, Massa. E aí eu acredito piamente que o Palmeiras vai ser campeão. Assim, a meu ver, a não ser que o Corinthians faça o primeiro gol rápido e consiga se fechar, se só tiver futebol, no que diz respeito não só à parte técnica, até porque futebol não é só a técnica. Futebol é a técnica, a transpiração, o coração, a vontade, acima de tudo, essa parte mais anímica da coisa. Se tudo isso estiver funcionando ao seu extremo, o Palmeiras vai ganhar. É lógico que o Palmeiras vai ganhar. Agora, futebol não é lógico. Futebol é um jogo. E o jogo é de quem põe mais vezes a bola naquele quadradinho lá, né, Massa? Naquele retângulozinho. Então, tem que botar a bola no retângulo. Eu espero que os caras estejam com o pé calibrado, porque... e outra coisa, você falou isso num outro vídeo, a gente falou isso no último programa, e eu fui pesquisar esses números. O Palmeiras não ganhou dividida. O Palmeiras ganhou 38 divididas, de quase 80 que teve no jogo. Quer dizer, não dá, foram mais de 80. Se não me engano, são 84 divididas que teve, 84 duelos pelo chão, e o Palmeiras ganha 38 dos 84. Não dá. Não dá para perder dividida. O gol sai numa dividida perdida, o Mike perde, recupera, e aí o Rios recupera, e até hoje não entendi o que ele fez, se ele quis dar um calcanhar, se ele quis ajeitar, se ele foi pisar na bola, seja lá o que ele quis fazer, ele não pode repetir aquilo. E o Palmeiras tem que ganhar. O Palmeiras tem que ganhar. Estarei em Itaquera, trabalhando, por dentro, obviamente, torcendo, porque não sou hipócrita, mas como torcedor, eu acho que o que eu gostaria de ver, e acho que toda torcida do Palmeiras quer ver, é um time dando o seu máximo, técnico, tático e emocional. Tem que entrar de cabeça emocional nesse jogo, porque senão não vai superar 45 mil pessoas gritando, mais os 11 que estão em campo, mais os 11 que estão no banco, mais os 2 argentinos que estão comandando. Não vai superar. Se não entrar ao máximo, não vai superar. Agora, se entrar ao máximo, eu não vejo como não irá superar, Massa. Muito bem, o amigo está bastante otimista. Isso é bom, gosto de ouvir gente assim, otimista, confiante. Eu também tô, eu não tô assim, nossa, não sei o quê, biriri, bororó. Eu tô mais biriri, bororó, a fim de que vá acontecer do que o contrário, né? Mas tem toda uma logística aí, deve ser muito difícil para o treinador montar um time com 3 num lugar, um no outro, 2 no outro. Sim. Complicado isso, né? Complicado. É, Sei que não vai ser desculpa, porque afinal de contas o Palmeiras perdeu o primeiro jogo. Se tivesse vencido o primeiro jogo, acho que aí tudo bem. Agora vai ter que se virar com o que tem, né? tem que se virar. Realmente é muito difícil você preparar uma equipe sem treinar esses caras, né? Você não vai poder fazer muitas alterações táticas, porque vai ter que jogar o que já tem, porque os caras que vão chegar. Mas agora esse time ele é tão bem treinado e a maioria das peças se conhece há tanto tempo que mesmo uma inovação tática não vai ser novidade para ninguém. O Abel não vai ter inventado algo da semana de 10 dias atrás para hoje. Tudo que ele tiver que ter inventado, ele já inventou outras vezes. Então, sei lá, o Rios vai chegar, o Rios já sabe que tem 4 ou 5 posicionamentos diferentes que ele pode fazer, e 4 ou 5 funções, 4 ou 5 movimentos que ele vai fazer durante o jogo, mesmo que ele estando fora. O Everton sabe quais reposições que ele pode fazer, onde que ele pode colocar essas bolas, em quem que vai estar em que lugar. Então, assim, é difícil, é uma logística complicada, mas joga a favor do Palmeiras o entrosamento de tantos e tantos anos, né? Então, acho que isso vai favorecer o Palmeiras. O Corinthians ficou sem o Memphis também, ficou sem alguns outros jogadores também que foram para suas seleções. Nesse sentido, acredito que o Palmeiras perca mais, porque são algumas peças mais importantes ali. Mas, cara, o Palmeiras tem total condições de chegar lá e ganhar, como o Corinthians também tem. Enfim, e o Corinthians joga com a vantagem. Entendo, porém, que o Palmeiras, apesar da vantagem do Corinthians, o Palmeiras, a meu ver, continua favorito ao título, como achava no primeiro jogo, continua achando. Palmeiras favorito ao título, mesmo jogando lá, mesmo jogando com 0-1, tendo que fazer 1-0 ou 2 para não ir para os pênaltis, entendo que o Palmeiras é favorito. Segredo do Palmeiras?
não sofrer o primeiro gol. Pode até demorar um pouquinho para fazer o seu gol, mas não pode sofrer 1-0. Se sofrer 1-0, entendo que vai ficar, o que já é hoje complicado, vai ficar virtualmente impossível, porque aí, cara, se defendendo em casa, dando chutão, é muito mais fácil. Porque aí são 2 gols para se fazer, aí cria-se uma situação bem mais complicada. Mas se o Palmeiras sai na frente 1-0, eu não duvidaria de ganhar no tempo normal. Se fizer 1-0 primeiro ali, Márcio. E acho que você transforma o estádio também, porque existe um apoio do torcedor, não vou nem falar de organizada, mas o torcedor, aqueles aplausos lá, eliminação na Libertadores, é porque tinha Palmeiras e Corinthians na sequência e o Corinthians ganhou. Sim, Agora, claro que esses é. jogadores, eles estão sendo embalados desde o ano passado. Eles não sabem o que é o Corinthians com um torcedor bravo, entendeu? Perdendo um título em casa para o Palmeiras. E Isso, aí, por e isso aí, esse Márcio? gol é muito importante. Concordo com Sim. você. E aí, em cima disso, né? O Paulista, como a gente falou no começo do programa, né? Ele não é o campeonato mais importante do ano, mas ele é o primeiro campeonato do ano. E ele pavimenta o emocional do time por pelo menos umas 2, 3 semanas, né? Um mês ali. O Palmeiras vai curtir um mês essa derrota ou essa vitória diante do Corinthians. É um combustível que o Palmeiras leva. E o Palmeiras teve esse combustível em todos os anos, desde 2020. Né? Tirando aquele ano que perdeu para o São Paulo no final, mas vinha de conquista de Libertadores, então tinha no final do ano, então tinha um combustível. O Palmeiras, a última vez que ganhou o título foi o Paulista, lá no ano passado do Santos. Então, o combustível que a conquista do Campeonato Paulista pode trazer é muito importante para o restante da temporada, porque é um meio de trabalho emocional do elenco e da torcida também, né? Porque isso fica cada vez mais claro. A torcida do Palmeiras, ela ajuda muito e ela atrapalha muito também. Não adianta a gente dizer que não. A torcida do Palmeiras atrapalha. Essa é a característica da torcida do Palmeiras. É uma torcida que faz muita pressão. Muita pressão. E assim, esse é o Palmeiras. Tá errado a torcida do Palmeiras fazer pressão? Não tá errado nem certo. É assim. A torcida do Palmeiras é assim. O Palmeiras pode estar brigando para não cair, pode estar brigando pelo título. A pressão vai ser imensa, intensa, a cobrança vai ser absurda e vai ser assim. E não adianta o Abel falar que não é assim que torce, não adianta, não interessa, é assim, meu irmão. Quer trabalhar no Palmeiras? É assim, senão, muito obrigado, o São Paulo está ali, o Corinthians está ali, com as suas particularidades também. Todos os times têm as suas particularidades. E a do Palmeiras é essa. E você ganha um mês sem pressão para a estreia na Libertadores, para o começo do Brasileiro, né? Para essa primeira perna do Brasileiro pré-mundial. Então, entendo que a importância do Palmeiras também, a importância do Paulista também está aí, massa. Né? Na importância emocional e para a moral do clube nos restantes dos desafios do ano. Muito bem, está posto, está dito, está compreendido. Eu concordo. Assim, acho que de fato ganhar. Para mim é mais importante manter o Corinthians na fila, sabe? E Sim, você jogar esse argumento de que no Brasil você pode ter sucesso sem ter uma administração responsável. Eu sim, acho que é isso é mais isso. que está em jogo do que propriamente dito campeonato, enfim. Mas é o que eu falo, é o Corinthians e Palmeiras, a vantagem do Corinthians, o Palmeiras vai ter que ganhar. E outra, está na hora de acabar esse negócio de pênalti, que é impressionante. E Eu talvez não ia nem seja um. mencionar isso, mas assim, se tivesse que apostar um dinheiro, eu imagino que vai para os pênaltis. Eu imagino que vai para os Então, pênaltis para e quem acredita em mística, essas coisas, né, é importante, né? Porque agora é a hora, acabou, vai acabar e tal. Nosso palestra andou dizendo aí que era bom jogar com meia branca. Sei lá, tudo bem, joga com meia branca e meia vambora, branca é legal, cara. né? Começou com o Roberto Diogun em 93. Para quem não sabe, nossos mais jovens aqui, Roberto Diogun era um babalorixá, um pai de santo. Um babalorixá, é um pai de santo. Era muito amigo do Vanderlei Luxemburgo, que segue a Umbanda. E sugeriu, entre outras coisas, que o Palmeiras jogasse com meias brancas na final de 93 contra o Corinthians.
E o Palmeiras, de lá para cá, jogou de meias brancas em diversas partidas decisivas. Não foi. A partir daquela final, o Palmeiras adotou a meia branca como um amuleto por vários e vários anos. E essa estatística é difícil de fazer, né? Porque você teria que olhar meio que jogo por jogo, ano a ano. Mas eu tenho certeza que o Palmeiras tem muito mais classificações e títulos de meias brancas do que o contrário. Então, sou favorável também. Nessa hora, Massa, sou favorável a qualquer coisa que possa trazer um bom presságio. Sou bastante supersticioso. Quem me conhece sabe. Tenho as minhas mandingas. Tenho coisas para fazer antes do jogo. Tenho amuletos para usar. Tenho pessoas com as quais eu tenho que assistir ao jogo perto, colegas, que eu não abro mão de ver o jogo com determinados colegas por perto. O que às vezes gera um problema, porque às vezes eu chego eu chego antes, eu gosto de ser o primeiro a entrar no estádio para guardar lugares aos lados das pessoas que eu quero que vejam comigo. E com alguns colegas em específico, eu tenho um handicap muito favorável. Assim, eu perdi, acho que, 2 ou 3 jogos assistindo aos jogos com uma amiga ou com um amigo ali. Então, eu não vou nem falar o nome dessas pessoas, porque talvez elas não queiram que eu revele que elas também são supersticiosas, mas tem pessoas que veem o jogo ao meu lado que também acreditam nessa mística da superstição, e a gente acredita muito nisso, e eu estarei cedinho na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, para guardar lugar para essas pessoas ao meu lado ali. Pois é, eu tenho uma só que eu usei poucas vezes na vida e eu não uso muito com medo dela se perder, que é o Zafa, 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 Zarafa, Zafa. Então, quando o Palmeiras tem a bola e eu sinto que vai sair um gol, eu mando Zafa, 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 Zarafa, Zafa, Zafa. Mas eu não tenho usado porque eu tenho medo de começar a não funcionar e Sim. aí eu perco. Deixa assim, vamos ver. Guarda. Quem sabe eu Se uso o Zafa, precisar, Zafa. se precisar, a gente usa. Isso, quem sabe eu uso aí nos pênaltis. Tá bom, Diego? Um abraço, hein? Abraço. Obrigado, garoto. Esse foi o MM desta terça-feira. Então, quinta-feira, pré e pós-jogo aqui, você confere tudo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Conte também a sua mandinga, o que é que você faz, sua simpatia. Conta aí, vai ser legal. Valeu!